Olá, alunos. Vamos relembrar um pouquinho sobre o que é classificação biológica? Primeiro, o que é classificar? É organizar, é colocar em grupos, é selecionar, é ter categorias. Coisas que a gente faz no nosso dia a dia rotineiramente e que facilitam muito o nosso cotidiano. E o que significaria classificar os seres vivos? É organizá-los em grupo, é organizá-los através de critérios para facilitar os estudos. A classificação biológica também é chamada de classificação científica ou taxonomia, que é organizar os seres em grupos. E para isso, os cientistas utilizam categorias com base nas características que ele tem em comum. E essas características, elas têm que ser características utilizadas em critérios bem definidos e bem específicos. Não dá para utilizar um ou outro critério. Não dá para cada um usar o seu próprio critério. Os critérios têm que ser únicos, em qualquer pesquisador de qualquer lugar do nosso planeta. Por isso, a gente tem que utilizar, na verdade, um conjunto de critérios, e não apenas um ou outro. Esses conjuntos de critérios podem ser baseados em várias características, por exemplo, características morfológicas, que são as características que envolvem a forma do corpo e a estrutura do corpo daquele ser vivo. Características fisiológicas envolvem o funcionamento do corpo daquele ser vivo e também o funcionamento dos seus órgãos. Critérios reprodutivos é como que aquele ser vivo faz para se reproduzir, como que também é se levar em consideração o animal, se ele bota ovo ou não, se a fecundação é dentro do corpo da fêmea ou não. E vários outros critérios podem ser utilizados. Critérios, por exemplo, genéticos, critérios celulares envolvidos ao funcionamento das enzimas e das células. E aí sim, a gente vai ter critérios bem definidos e específicos. Aí, por exemplo, nós estamos vendo uma imagem de um lobo cinzento. O lobo cinzento, através de suas categorias, ele vai ser classificado em grupos. Por exemplo, eu posso ver que ele tem o corpo todo coberto por pelos e ele está com um filhote. Vamos lembrar que ele amamenta o seu filhote. Então, eu já sei que ele faz parte de um grupo, que é o grupo dos mamíferos. Mas aí a gente já vai falar um pouquinho mais para frente. Quando que isso começou? Essa classificação ela começou desde antes de Cristo, com Aristóteles. Mas a classificação científica e mais específica começou em 1735 com um livro de um botânico e médico sueco conhecido como Linneu. O Linneu estabeleceu regras, categorias e grupos, que a gente chama de grupos taxonômicos, para organizar os seres vivos. Dentro desses grupos taxonômicos, ele propôs uma hierarquia de semelhança, ou seja, existem seres vivos que têm muitas semelhanças e outros que têm uma semelhança menor. Então, a gente pode organizá-los de acordo com a semelhança em 7 categorias básicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e a última categoria é espécie. A categoria do reino é a categoria maior e mais abrangente. Está lá no topo da nossa escala. E a categoria espécie é a categoria menor, a menos abrangente. É a base da nossa classificação. É a base da nossa escala. Então, o que a gente viu é que existem diferentes níveis de classificação. Os grupos de nível mais alto são os maiores e os mais gerais. Ou seja, o maior nível que nós temos é o nível do reino. É o nível maior, é o mais expressivo, o maior representante. Mas também é o nível com menor semelhança. Quando indivíduos estão dentro do mesmo reino, significa que eles têm algumas semelhanças em comum. Por isso, ele se torna mais abrangente. Eu posso dividir essa categoria reino em outros subgrupos, observando as suas características. Então, a gente tem um reino dividido em vários filos, um filo dividido em várias classes, uma classe dividida em várias ordens, uma ordem em várias famílias, uma família em vários gêneros e um gênero dividido em várias espécies. Até chegar à espécie, que é o menor grupo, a gente vai ter similaridade maior. Quando eu volto para o reino, eu aumento o meu grupo e eu diminuo a semelhança entre os indivíduos. Então, o parentesco e a semelhança ele está totalmente relacionado ao taxon, ou seja, à categoria que ele está. Olhando nessa imagem, vocês vão ver que o reino é um taxon menor, certo?
Esse menor representa a semelhança nesse caso. Então, quanto mais próximo do reino, menor a semelhança entre os indivíduos que estão ali. E cada vez que a gente vai dividindo o reino em outros subgrupos, a gente vai aumentando as semelhanças entre os indivíduos daquele grupo. Podem ver que a espécie é a nossa maior grupo em relação às semelhanças, tá? E só para relembrar, o reino é o mais abrangente, porém a semelhança entre eles é menor. A espécie é o menor grupo, é o grupo mais específico, como diz o nome, porém as semelhanças entre indivíduos da mesma espécie é bem maior. Essa imagem a gente vai relembrar como vimos na aula. Aqui nós temos um grau de proximidade de um animal, onde lá na ponta nós estamos falando da espécie do urso americano, certo? Os ursos americanos representam uma espécie, porém eles têm semelhanças com outros ursos. Podem ver lá que aparece o urso branco, o polar, e o urso marrom, que é o urso pardo. Quando espécies diferentes possuem semelhanças em comum, eu agrupo-as no mesmo gênero. E pode ver que o leque de abrangência aumentou, mas as semelhanças elas vão diminuindo à medida que eu vou observando. Então, por exemplo, diferentes gêneros podem ser agrupados numa mesma família. Aí entrou, por exemplo, o urso panda. Diferentes famílias podem ter semelhanças, então eu vou agrupá-las na mesma ordem. E na ordem do urso também está o cachorro, o lobo e os felinos. Diferentes ordens, como a do cachorro, a do felino e a dos ursos, podem ser agrupadas na mesma classe. E aí vocês vão ver que apareceu um golfinho e uma zebra. Essas diferentes classes, essas diferentes ordens, por elas estarem na mesma classe, é porque elas apresentam alguma semelhança. Vocês estão vendo ali, mamário, ou seja, são todos mamíferos. Diferentes classes podem ter semelhanças, e eu agrupá-las no mesmo filo. Vão perceber que aparece sapo, tartaruga, peixe e uma ave. Diferentes filos agrupam no mesmo reino, que é o que a gente vai conversar um pouquinho até aqui. Então aí vai aparecer uma estrela do mar, uma borboleta e uma esponja. Então vocês estão vendo que o reino é o mais abrangente, mas não tem tantas semelhanças entre os indivíduos que estão ali. Mas se eu for descendo na minha escada, eu chego na espécie. Não é um grupo grande, mas as semelhanças entre eles são muito maiores. E aí, então, a gente vai na base da nossa classificação, que é a espécie, que é o menor dos taxos. Se os indivíduos fazem parte da mesma espécie, é porque o grau de semelhança entre eles é o maior que existe. Aí, vocês estão vendo uma espécie de macaco muito comum na região da Mata Atlântica, na região do Rio de Janeiro, vamos especificar, que é conhecido como mico-leão dourado. O mico-leão dourado tem esse nome pela sua juba característica, né? Por isso, mico-leão dourado. O mico-leão dourado representa uma espécie, um agrupamento de seres com características muito semelhantes e que podem se reproduzir, tá? Essa espécie, todas as espécies, elas apresentam um nome universal, que a gente chama de nome científico. É um nome que é único em qualquer lugar do planeta. Qualquer pesquisador que se conhecer o mico-leão dourado não irá chamar ele por esse nome, mas sim pelo seu nome científico, que é Leontopithecus rosario. Então pode ser um pesquisador de qualquer lugar, de qualquer país, o nome científico ele é único, ele é universal. Para que isso? Para facilitar a conversa entre os pesquisadores de diferentes nacionalidades. Então, essa nomenclatura científica, ela é baseada em algumas regras, porque como a nossa biodiversidade é muito grande, diferentes países, em diferentes momentos, as pessoas estudam os seres vivos, e com base nessa regra, elas propõem a nomenclatura científica. Todo nome científico é formado de pelo menos duas palavras, dois nomes, por isso é também chamada de nomenclatura binomial. Esses nomes, como eu li no mico-leão, são confusos, porque eles não são da nossa língua. Eles são em latim. O latim é uma língua-mãe, assim chamada porque deu origem a várias outras línguas, inclusive a nossa. E hoje em dia, não se fala o latim em muitos países, né?
O latim, ele é uma língua também morta, faladas em algumas missas no Vaticano. Por isso, ele é uma língua que pode ser classificada como uma língua mãe. Então, muitas da nomenclatura vem dele. A primeira palavra representa o gênero. O gênero é uma das categorias que a gente viu. Espécies diferentes podem ser agrupadas no mesmo gênero. Então, significa que elas têm semelhanças. Por isso, todo o primeiro nome a gente coloca em letras maiúsculas. Então, vocês estão vendo aí dois animais, o lobo cinzento e o cachorro. Os dois pertencem ao mesmo gênero, que é o Canis. Esse é o primeiro nome do seu nome científico. Já o segundo nome, que é chamado de epíteto, vai completar o nome da espécie, o nome duplo da espécie. E ele deve ser escrito em letra minúscula. E esse não representa parentesco. Além disso, os nomes científicos eles devem estar apresentando destaque dentro de um texto. Então, eles podem estar em itálico, em negrito, com outro tipo de letra, com outra cor a letra. Por quê? Para facilitar a visualização. Então, eu posso estar lendo um texto de autoria de um pesquisador de uma outra língua, mas a hora que eu bater um nome científico, porque eu vou achar com facilidade, eu posso reconhecer de que se trata aquele texto. E aí, então, vamos voltar à história da classificação. Então, a gente viu dois animais, o lobo e o mico-leão-dourado. Eles são organizados em categorias de acordo com semelhanças, certo? Todos os seres vivos são assim. Plantas, bactérias, todos eles têm a sua hierarquia, têm a sua classificação. No caso desses dois animais, eles pertencem ao mesmo reino, animalia, ou também chamado de reino animal. Ao mesmo filo, que é o filo do cordata, também conhecido por esse nome como animais vertebrados, os animais que pertencem à coluna vertebral. Dentro desse grupo, eles estão pertencendo também à mesma classe, que é a classe dos mamíferos. Mamália é o nome que a gente dá aos mamíferos. Porém, essa classe ela é muito abrangente, então ela é dividida em algumas ordens. A ordem do lobo é a ordem carnívora e a ordem do mico-leão é a ordem primatas. Dentro da ordem carnívora, nós temos várias famílias. A família do lobo, família Canidae. Dentro da família Canidae, o lobo faz parte do gênero Canis e a sua espécie, Canis lupus. Lembra do cachorro? Ele também é da família Canidae, ele também é do gênero Canis, porém a espécie Canis familiaris. Já o mico-leão coincidia com ele apenas até a classe dos mamíferos. Mas eles são de outra ordem, a ordem dos primatas. Dentro dos primatas, eles fazem parte da família Cebidae, o gênero Leontopithecus, e a espécie Leontopithecus rosaria. Vale lembrar, por exemplo, que nós, seres humanos, também fazemos também participamos da ordem primatas. Porém, a nossa família é a família dos hominídeos, diferente da família do mico-leão. Então, se a gente fosse fazer um parentesco, nós teríamos maiores semelhanças com o mico-leão-dourado e menores com o lobo cinzento. Porém, nós teríamos semelhanças entre eles. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Um abraço a todos vocês.